Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e hoje eu vou fazer o resumo de um livro escrito por um pastor, onde ele conta segredos da sua relação com Deus e como foi o processo de desenvolvimento pessoal e relacional com Jesus. A história dele é assim incrível e nós, leitores, temos assim a honra de participar dessas reflexões como observadores e aproveitar para nos fazer muitas perguntas, sabe? Enquanto o autor, que é o Benny Liebscher, que é um nome alemão, buscou de tal forma que cada um de nós possa entender e encontrar os lugares particulares, escondidos, onde Deus fala com a gente e nos desenvolve. Esse é um livro assim repleto de indicações, com muitos prefácios, mas eu escolhi apenas um do meu xará, o Chris, cantor e compositor, que diz o seguinte: o conceito de estar enraizado é muito oportuno à nossa cultura. Ventos fortes virão e tentarão nos dispersar em todas as direções, mas apenas as árvores que possuem raízes profundas resistirão quando esses ventos soprarem. Uau! E aí, eu aproveito para te fazer a primeira pergunta. Como estão as suas raízes como cristã, como cristão? Pensa, anota. Vamos começar então? Você está pronta, pronto? Eu te peço carinhosamente para deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso agora. E aproveita para apertar o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar de todos os próximos vídeos. Combinado? Obrigada, tá? Então vamos lá. Agora, espero que você já tenha se preparado, a pipoca, sente-se na sua melhor poltrona, no seu sofá predileto e me escute por alguns minutos, com certeza vai valer a pena. Esse é o 17º livro de 2021 e eu tô lendo e fazendo resumo semanal para ajudar você e outras pessoas a se ampliarem seus conhecimentos em várias áreas. Compartilhe o meu vídeo, manda para um amigo, faça o bem para outras pessoas também, tá bom? Ok? Vamos lá, vou começar agora então. Simbora! O autor, ele acredita que nós precisamos de um novo modelo de discipulado para o nosso desenvolvimento espiritual. Então ele escolhe começar a partir da vida do rei Davi, criando uma relação dos caminhos de Deus para nos conduzir, em diferentes fases do nosso crescimento espiritual. Ele parte do princípio de que cada um de nós é assim muito importante e cada um tem um chamado, um propósito. E assim como o rei Davi, que passou por um processo para receber a coroa dele, acho que você sabe, que ele levou 17 anos, desde que foi chamado pelo profeta Samuel até que foi consagrado o rei de Judá, E aí o autor, o Benny, ele escreveu um livro para nos dar ferramentas e nos mostrar como devemos fazer para assumir o nosso propósito e para que possamos ser fortes até o fechar das portas. A dica é: devemos aprender a viver pela fé e não por sentimentos e parar de ficar olhando para os outros com olhar julgador, Porque Jesus veio para nos salvar e ninguém é melhor do que ninguém. A partir do momento que nós acreditamos no Evangelho, a gente passa assim a desejar impactar o mundo de forma visível e duradoura, para que esse poder assim haja através de nós, não é verdade? Saiba que esse desejo nasceu primeiro no coração de Deus. Eu vou te pedir para você acompanhar o meu resumo hoje, assim, com a sua Bíblia ao seu lado, para poder ir me ouvindo e dando uma pausa no vídeo para ler os versículos que eu anotei para deixar aqui para o seu completo entendimento, Então anota aí agora João 15, do versículo 5 ao 16, para entender por que a vontade nasceu primeiro no coração de Deus. Se você é um seguidor, uma seguidora de Jesus, então seu chamado e destino é para dar frutos. Isso não significa que você tenha necessidade, de praticar atividades religiosas, ou ter que ir à igreja, ou fazer pregações, dentre outras atividades. Mas isso significa que ao dar frutos,
Quando alguém, sabe, provar a sua vida, ela vai ter gosto de Jesus. Isso é que é ser cristão, cristã. Tem muita gente falando de Jesus por aí. Falar é muito fácil, né? Todos nós podemos. Cada um pega a Bíblia, começa a abrir, começa a interpretar como quiser, é muito fácil. Mas fale menos e seja mais. Vai funcionar muito mais. Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus quer que você pregue, para dar muitos frutos. Os planos de Deus não são modestos. Ele espera que você e eu façamos muito mais do que possamos pedir ou pensar. Frutificar é a última coisa, porque o ciclo começa assim com uma sementinha. Quando ela é plantada e depois ela é regada com água, recebe sol no tempo certo, e aí ela começa a romper e criar raízes. Tanto a planta quanto as raízes, elas vão continuar crescendo, até que ela seja forte e madura o suficiente para dar frutos. Cuidado para você não interromper o ciclo dos outros. Cada um de nós tem o seu tempo único, que é diferente do tempo do outro, né? Josué, por exemplo, precisou de 13 anos. Moisés, 40. Davi, 17. O próprio Jesus passou 30 anos se preparando para ter o ministério mais impactante da história. De todos os personagens da Bíblia, Davi deixou um incrível legado pela profundidade de compreensão da palavra de Deus, de intimidade com ele, e sobre como Deus estabeleceu raízes na vida dele que duraram, sabe, que duram até hoje, né? Jesus é chamado filho de Davi e se assentará no trono de Davi quando ele voltar. Veja lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 32. Gente, Deus levou 17 anos para criar raízes em Davi, que só começou a reinar, né, com 30 anos de idade. E depois ele reinou durante 40 anos. Hoje, nós continuamos a citar, a orar, meditar e a louvar a Deus com os salmos escritos por Davi. Isso é gerar frutos para a eternidade. Deus plantou uma semente no coração de Davi e ele não teve medo quando aos 13 anos de idade foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel naquela época, né, em que o profeta era tipo assim, mais ou menos uma mistura de Billy Graham, o presidente Bolsonaro e o vocalista da banda U2, Bonnie Vox, todos em uma só pessoa. Imagina. Uau! O seu coração é o seu ponto de conexão com Jesus. É o lugar onde você vai estar enraizado no seu relacionamento com Ele. Sem raízes profundas não haverá fruto. E se houver, não é daquele tipo que dura e não vai ser tão saboroso. Leia a palavra do semeador em Lucas 8, do versículo 13 a 14. As pessoas que não abandonam Jesus e permanecem nele ficam com algo assim sobrenatural, um gosto diferente, porque eles têm gosto de Jesus. Lembre-se sempre que não importa como você começa a caminhada, mas como você vai terminá-la. Não se deixe iludir por quando você olha para uma pessoa sem conhecê-la, como se você estivesse olhando a pessoa através do Instagram dela, pelo que ela posta. Se apenas aquilo ali é apenas a ponta do iceberg, que se compara com enraizar. Existem 3 tipos de solo: o solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade, onde você aprende a ser líder com outras pessoas. É preciso viver o processo para poder passar de nível. Então escolha estar enraizado, né? Porque crescer não é confortável e dói, você sabia disso? Mas é emocionante e recompensador. Algumas das lições mais poderosas que Deus quer nos ensinar são as mais simples. E nós acabamos não dando valor, porque a gente está esperando algo assim complexo, grandioso. Deus quer que façamos uma viagem para dentro de nós. Enquanto a gente está sonhando em conhecer a Europa, o Japão, os Emirados, sabe? Nós precisamos focar no que está dentro de nós, é na nossa frente. Deus não erra o lugar que nos colocou.
Lógico que você deve se apaixonar pelos seus sonhos e fazer de tudo para realizá-los, lógico, né? Mas antes você precisa se apaixonar por Jesus e pela sua causa aqui na Terra. Responda para você mesmo, sabe? Para você mesmo assim, você é mais apaixonado por realizar os seus sonhos ou por seguir Jesus? Faça tudo que Deus colocar na sua frente da melhor maneira possível. Dê o seu melhor. Se recuse a fazer menos do que 100%. Pare de reclamar, em vez de ficar perguntando a Deus: ai, por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Para. E comece a perguntar: para que, Deus? Para que isso está acontecendo? Me fala. O que eu preciso fazer? Tudo tem um propósito. Faça perguntas inteligentes, anote, aguarde a resposta, porque Deus vai te responder. Muitas vezes as pessoas dizem frases assim do tipo: Deus me disse isso, ou Deus falou aquilo. E muitas vezes isso gera questionamento e preocupações em várias pessoas. Não se preocupe. Vá lá em João, no capítulo 10, versículo 27, que está escrito: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vou abrir um parênteses, que eu tenho um vídeo aqui no YouTube, que eu vou deixar um link aqui em algum lugar para você, onde eu conto que eu ouvi a voz de Deus. Gente, Deus fala conosco, mas muitas vezes nós estamos surdos ou descrentes, né? Gente, eu vou fechar o parênteses e voltar para o livro do Benny, senão eu vou ficar falando sobre isso. Saiba que Deus, Ele sempre nos chama para fazer o impossível. Esqueça aquele ditado de que o possível é nosso e o impossível de Deus. Não, Deus nos chama para fazer o impossível. Ele é calmo, controlado, mesmo quando nós queremos atropelar o processo. Simplesmente confie que Deus te levará ao seu destino no tempo dele. Olha só, no tempo dele. Entendeu? Ele dá um exemplo que eu achei assim lindo, né? O autor fala que você pode dar 2 vezes mais água por dia a uma planta para que ela cresça mais rápido. Mas o que vai acontecer é que você vai acabar sufocando ela, afogando a planta. Isso também acontece conosco. Não mate as fases do processo. Lembra da história de Davi? Quantas vezes ele teve oportunidade de eliminar Saul para se tornar o rei de Israel, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus, que já o tinha ungido. Quando Deus, não quisesse mais que Saul fosse o rei, ele mesmo, Deus, ia dar um jeito de tirá-lo da história. Por isso que ele não desperdiçou, o tempo dele para tentar eliminar Saul. Mesmo que as pessoas estavam do lado dele querendo que ele fizesse isso. Não force a porta que Deus ainda não abriu, mesmo quando você souber que o seu futuro está atrás dela. Espere o tempo perfeito de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre que a gente cobiça o processo de outras pessoas, a gente está dizendo para Deus que nós não confiamos no propósito dele para a gente. Para confiar, nós precisamos de intimidade e de dependência. Sempre que nós confiamos em Deus, as nossas raízes crescem. Deus jamais abandona aqueles que o buscam. Ele quer que nós tenhamos confiança nele por experiência própria e não só pelo que os outros contam. Isso é super importante. Mas principalmente que a gente tenha a nossa própria experiência. Quando Jesus foi testado pelo inimigo no deserto, ele contestou dizendo: nem só de pão vai viver o homem, mas pelo que vem, procede da boca de Deus. Isso está lá em Mateus. Mas o que Jesus falou, sabe onde é que estava escrito? Em Deuteronômio. Vai lá na sua Bíblia, no capítulo 8, acho que versículo 3, se não me engano. Engraçado que ainda tem gente que diz que o Antigo Testamento deve ser descartado, porque acha que é ultrapassado. Gente, ouvir a voz de Deus é o que nos traz vida. Quando nós não ouvimos a voz dele, nós somos como zumbis, como massa de manobra, estamos enganados pelo inimigo. E quando verdadeiramente estivermos sintonizados com ele, lançaremos fora todo medo, porque ele nos basta. Davi sabia que Deus não nos abandona, mas nós é que abandonamos a ele. Tem um salmo que vale a pena ver.
a ler. Leia todinho ele. É o Salmo 139. Ele é lindo e mostra a onisciência e onipotência de Deus. Eu fiquei surpresa ao ler que Deus nos deixa assim atolados até o pescoço o tempo todo, porque é assim que eu me sinto muitas vezes, sabe? Ele continua a aumentar o peso das coisas que me dão pressão desconfortável. Mas Deus não está interessado no nosso conforto, mas no nosso crescimento espiritual. Essa é uma frase do Bill Johnson. Ao mesmo tempo, Deus nos leva a maiores níveis de fé e descanso, como foi mostrado na passagem da tempestade do barco, lembra? Lá no Mar da Galileia, que Jesus dormiu. Pois é. Nós precisamos aprender a resistir contra o inimigo, para não confundir as pressões. Porque assim como Paulo escreveu aos Hebreus, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Não, sabe, empate Deus de construir a casa. Pois se é Ele quem constrói, é Ele quem vai sustentar. Se é Ele quem abre a porta, é Ele quem a mantém aberta. Para de tentar, sabe, manter a porta aberta que Deus não abriu. Para de tentar forçando com a tua própria força. O autor, ele confidenciou um segredo que nós precisamos assim prestar muita atenção. O Bene, ele disse que no momento em que eu começo a pensar que eu sou responsável, é o momento em que eu me afasto da minha verdadeira responsabilidade. A responsabilidade dele é seguir Jesus. Foi Deus quem nos escolheu e ele não costuma fazer escolhas óbvias. Jesus não era a escolha mais óbvia para ser o rei de Israel, nem Gideão para liderar a luta contra os midianitas. Quem escolheria os discípulos de Jesus para levar o evangelho pelo mundo em sã consciência? Ninguém, né? Deus escolhe aqueles que ele sabe que pode desenvolver um sistema de raízes. Você é a pessoa não óbvia para ser escolhida por Deus? Ou você se acha? Lembra quando Paulo fala aos cristãos de Corinto que Deus escolhe as coisas loucas, né, para enganar os sábios, as fracas para envergonhar as fortes, as desprezáveis para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele? Mais ou menos assim, pois é. Descanse na verdade de Deus que te chamou para ser filha, ser filho. Desliga, sabe, aquela pressão de se autoafirmar e para de sentir a necessidade de provar aos outros quem é você. Você não precisa provar nada a ninguém. Se alguém não aceitar o que alguém tem a dizer, fica na sua, se retire, fique calado. Seja apenas filha, filho e se prepare para ouvir o que Deus tem a falar para você. Existem vários versículos bíblicos que falam sobre exortação, as fraquezas, os insultos, as perseguições, tudo, né? E tudo isso deve ser motivo de alegria. É difícil entender isso se não pensarmos que isso produz perseverança, um caráter aprovado e esperança. Essa atitude é completamente inversa ao que se prega no mundo. De onde que Paulo, Pedro e Tiago tiraram essa ideia? Experimentar fraquezas nos dá acesso às coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Fé comprovada e força sobrenatural. Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está lá conosco para nos dizer: ei, ainda não acabou. Ei, eu estou cuidando de você. Tenta se lembrar de uma história assim difícil que aconteceu na sua vida e que todos te abandonaram e você se sentiu sozinho. Ele estava lá para te abandonar, para te dar a mão enquanto você se sentia abandonado e dizer: vem comigo. Existem situações em que a gente só experimenta maior intimidade com Deus quando a gente passa por esses momentos de fraqueza. Há coisas sobre Ele que nós só descobrimos nessas horas. Esse é o tema do salmo mais lido na Bíblia. Sabe? O Salmo 23. Observe que Davi não pede para Deus para se livrar dos inimigos, mas ele diz para que, sabe,
que ele diz que não teme, que Deus está com ele no vale da sombra da morte. Ele ainda pede para Deus preparar um banquete para ele, à vista dos inimigos, não era longe dele. Muitas vezes Deus nos deixa passar por algum tipo de situação para que nós provemos a nossa fé. Paulo falou lá em Coríntios, se não me engano, que quando sou fraco é que sou forte. Eu li isso várias vezes e até entender que a força vem de Deus. E quando Paulo, deixava assim de experimentar sua fortaleza, experimentava a sua fraqueza, era que Deus entrava com a sua força. Jesus ensinou no Sermão da Montanha, ele falava assim: não se preocupem com o amanhã. Ele mesmo entregou, a sua vida a Deus e abraçou a sua fraqueza quando ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus que ressuscita os mortos apareceu e mudou a história quando aperfeiçoou a força dele na fraqueza de Cristo. E nós mudaremos a nossa história quando deixarmos Jesus fazer a mesma coisa com a gente. Paulo disse em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa habilidade de ouvi-lo vem quando as nossas raízes se aprofundam no solo da palavra. E quando ouvimos, a nossa fé então se desenvolve. Você já deve ter ouvido a história dos dois discípulos que estavam andando pelo caminho de Emaús, né? Logo após a morte e ressurreição de Jesus, eles estavam tristes, desacreditados. E aí Jesus começou a andar com eles e começou a falar sobre o que os escritos, as escrituras falavam a respeito dele. E aí o coração deles começou a arder. E quando Jesus foi embora, eles se tocaram que era Jesus, porque ele tinha se revelado através das escrituras. Ele estava enraizado e ficou dentro do coração deles através do Antigo Testamento, das escrituras. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade, de emoções, guiada pelo que nós sentimos. A verdade não está enraizada nos nossos sentimentos, mas nas escrituras que nós precisamos estudar e meditar. Nós passamos a acreditar que aquilo que sentimos é a verdade e não chegamos às escrituras para encontrar a verdade. A gente precisa ter muito cuidado para não parar de seguir a Jesus e passar a seguir a multidão, que nos pressiona o tempo todo para a gente tomar decisões. A ordem para seguir a Cristo também é a ordem para liderar. Os líderes eficientes, eles anseiam por crescer e tornarem-se assim, emocional, psicologicamente, perfeitos. Mas não existe líder perfeito. Os líderes fazem parte de um plano brilhante de Deus para curar cidades e nações, pois a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o caminho. É a palavra que nos mantém no centro do caminho de Deus. Deus está nos esperando no secreto. Porque a questão não é quando você está falando de Deus para outras pessoas, mas quando você se relaciona com Ele, quando você está sozinho no seu quarto, no seu lugar secreto. Será que seu coração pulsa de amor por Ele? Aí é que está o segredo. Leia lá Mateus 6, versículo 6. Muitos cristãos se empolgam com a ideia de serem usados por Cristo, mas não tem nenhuma estratégia vinculada a essa paixão. Nós não fomos chamados para trabalhar com Deus, mas para amá-lo. Será que você tem alguma história com Deus que ninguém saiba, só você e Ele, no secreto? Eu fiquei pensando sobre isso e eu descobri que eu tenho várias. E Deus reserva algumas coisas para serem encontradas, apenas no secreto com Ele. Se quiser receber, você deve se retirar, para um lugar de oração. Muitas pessoas não têm autoridade porque estão confusas sobre as suas identidades e o papel que precisam desempenhar na história de Deus. Muitas vezes sabemos mais sobre o inimigo do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Muita gente, está orando, porque falar de Deus dá ibope, dá curtidas ou por obrigação, mas não tem nenhuma convicção.
Você deve conhecer a história de Ana, que não conseguiu engravidar de Eucana, lembra? Né, da Penina que ficava enchendo o saco dela? Pois é, eu tenho um resumo aqui de Ana também no meu canal do YouTube, depois eu vou deixar para você. Ela chorava, gente, porque ela era estéril. Mas quando recebeu a palavra do sacerdote Eli, ela primeiramente ficou grávida da palavra e depois de fato e de direito de Samuel. Jesus fez uma promessa extraordinária quando ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, a nossa fé atrai uma resposta de Deus, porque a fé vem quando temos intimidade com o Senhor e o ouvimos, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Pois é. Não ore pelas coisas, mas pelo que Deus diz a respeito de você com relação às coisas. Alinhe a sua linguagem ao que Ele disse verdadeiramente. Saiba que o nosso nível, né, acontece com o nível do derramamento, do transbordamento. Noé só começou a construir a arca porque ele se preparou, é preciso tomar uma decisão. Muitas pessoas deixam de fazer coisas por medo, por vergonha, porque não sabem o que os outros vão achar ou dizer. Preparar a vida para não fracassar já é fracassar. Deixe de ser uma pessoa neutra. Não se preocupe em errar. Faça acontecer. Observe que Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era para eles. E também os fez pensar quem eles eram nele. Somente depois disso, ele delegou o seu poder e autoridade a eles e os enviou para pregar e curar os enfermos, amar e servir. Será que você está disposto realmente a servir? Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam amar os outros como ele os amou. Gente, como isso é difícil! É fácil amar o nosso amigo, o nosso vizinho, toda a nossa família, as pessoas queridas. Agora vai amar ali o cara que está na sua esquina, bêbado, mal cheiroso, esfarrapado, fedorento. Não dá nem vontade de olhar. Jesus quebrou todos os paradigmas culturais da época. Ele foi o maior revolucionário de todos os tempos, o mais radical de todos. Seria até considerado negacionista hoje em dia, tá? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que você sirva melhor os outros. Não devemos ficar esperando, né, reconhecimento dos outros, porque nós devemos servir a Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele, concede graça aos humildes. Se a gente se sacrificar, certamente, estaremos servindo a Deus. As pessoas mais alegres são aquelas que mais servem, e o lugar mais seguro está ao lado de Jesus. Não procure se exaltar, isso é trabalho de Deus. Quem é fiel no pouco também será no muito. Quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Não podemos ler as Escrituras através apenas dos nossos olhos com lentes do individualismo, ocidental, mas através da comunidade. A história da Bíblia é sobre a criação, a queda, a redenção, para a comunidade, né, que encontra a redenção em Deus. A história começa com a humanidade sendo criada à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade, a nossa unidade. Na queda nós perdemos essa unidade, mas ela já foi recuperada por Jesus. Nós nunca entraremos em plenitude até entendermos que fazemos parte de um mesmo corpo. A graça flui em nossas vidas quando não apenas servimos uns aos outros, mas quando nos submetemos uns aos outros. Independência não é sinal e nunca foi sinal de força. Nos ferimos e nos curamos na comunidade. Deus não espera que você faça o melhor, mas Ele espera que você traga das pessoas o melhor que existe dentro delas. Lá em Provérbios 13, capítulo 20, diz o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Sabe por quê?
porque nós carregamos a força da sabedoria deles. Busque sempre a ajuda das pessoas, seja sem diretrizes a nação cai. O que se salva é ter muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselhos e são bem sucedidos quando estão abertos. E seja aberto para receber conselhos. Deus fala através das pessoas, através das escrituras e fala conosco individualmente. E quando a gente se desconecta da comunidade, a gente perde um dos 3 elos de comunicação com Deus. Todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas e nós não damos valor a elas. Muitas vezes desconsideramos a voz de Deus porque não gostamos das pessoas ou da maneira como elas entregam as mensagens para a gente, não é verdade? Ouça a pessoa mesmo quando ela vem com uma atitude errada. Acolher comentários e correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. Se você não der importância, aos comentários, você não está vendo seus pontos cegos. As pessoas conseguem ver os nossos pontos cegos e nós precisamos ser humildes para ouvir novas ideias. É muito importante aquelas pessoas que chegam ao nosso ponto cego e avisam que estão vendo. Isso está errado. Se não estabelecermos a nossa vida de modo a ouvir os que estão à nossa volta, perderemos algo que Deus está querendo nos dizer. Você não precisa aprender mais, só precisa de coragem para fazer o que Deus te manda fazer. Coragem é algo que você precisa buscar e estabelecer na sua vida. Ela não virá até você. Muitas vezes, pessoas acreditam ser confrontadas. Elas precisam ser confrontadas para cair na real dos seus propósitos. Deus nos chama a fazer coisas impossíveis e precisamos desse tipo de encorajamento. Observe que a diferença entre o rei Davi e Saul é que Saul nunca foi enraizado no solo de intimidade com o Senhor, como Davi foi. Ele nunca se conectou à fonte que Davi se conectou, que era Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus disse a João: eu sou a raiz e descendente de Davi. Davi estava enraizado em Cristo e produziu fruto duradouro. Por isso, ele não é apenas mais um rei, mas o homem com um coração que agrada a Deus. Gente, já escureceu aqui. Uau! É isso aí. E você? Qual é o legado que você vai deixar nesse mundo? Se eu deixar, eu vou continuar falando que esse livro foi incrível. Eu quero que você pense. Qual é o sucesso que você quer? O sucesso dos homens ou o sucesso de Deus? A escolha é sua. Entre o eterno e o passageiro, entre ser como Davi ou ser como Saul. Quem você escolhe ser? Já escureceu? Eu vou ficar por aqui, mas se faça muitas perguntas. Este livro é um livro para te ajudar, a questionar sobre o seu desenvolvimento, pelo seu nível cristão. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido, tanto quanto eu curti. Já deu aqui quantos minutos, meu Deus? 33 minutos. Mas observe durante essa semana, a sua vida, sobre quem você é no reino de Deus. Tá bom? Curte, deixa o seu like aí pra mim e me siga para o YouTube te avisar. Obrigada. Compartilha também, tá bom? Tchau. Valeu.